Um paciente internado no corredor do Hospital Socorrão 1 em São Luís, mostrado ontem ao vivo no Bom Dia Mirante, acabou morrendo 2 horas depois. O corpo dele foi enterrado hoje no cemitério de Santa Bárbara, na zona rural da capital. São internados e não é de hoje que da tem última vez essa que nós estivemos reclamação aqui em foi lá relação do carro no a fim do carro. mês de novembro. A gente já Segundo o recebeu doutor Sampaio. muitas... Entre hospitais superlotados e clínicas escolares, a biossegurança é um desafio enfrentado tanto por profissionais quanto por estudantes. Este documentário traz o olhar de um futuro fisioterapeuta sobre as práticas clínicas e a realidade enfrentada em um dos maiores pronto-socorro de São Luís, Socorrão 1. Olá, meu nome é Lucas, eu sou estudante de fisioterapia da UNDB, do 9º período. Estou aqui para falar um pouco sobre biossegurança dentro da área da fisioterapia. O estágio, para mim, ele começou em julho deste ano, de 2025, e também foi muito desafiador. Na verdade, tudo na fisioterapia, ela é muito desafiadora, porque tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe com quem tu vai lidar, tu não sabe qual o caso que tu vai pegar. Então, eu posso dizer que é muito desafiador no sentido de você ter que se desafiar para explorar os diferentes âmbitos que a fisioterapia te apresenta. Então, no começo do meu estágio, eu já me dei ali com situações de pós-operatório, já me dei com situações ali traumato ortopédico, fisioterapia pélvica. Então, todos ali eu tive que estudar mais, voltar para conceitos muitos antes, no meu 3º, 4º período ali, estudar eletroterapia também. Então, assim, voltar a uma coisa que eu já tinha estudado antes, para mim ficou mais desafiador, né? Que é você aceitar que você não está tão atualizado e voltar a estudar, que é uma coisa assim, muito importante para nós quando vai iniciar o estágio, porque não é uma coisa tipo, cheguei para atender o paciente, é um mundo, são várias coisas, desafios, novas histórias, são novos casos clínicos, casos complexos, cada pessoa é uma pessoa. Então, para mim, se eu puder resumir o estágio, o início desse estágio é desafio. O fisioterapeuta, mais do que tratar, precisa se proteger. O contato direto com as secreções, a necessidade de proximidade e a urgência dos atendimentos fazem da profissão uma das mais expostas em tempos de surtos virais. Quando a biossegurança falha, o profissional se torna paciente. E é nessa linha tênue entre salvar vidas e se expor ao risco que nascem os improvisos. Mas improvisar não pode ser a regra. A vida de quem cuida também precisa ser preservada. Já teve casos em que foi utilizado laser, né, dentro da nossa prática clínica. Nós temos a eletroterapia, que é o ultrassom, o laser, o TENS, etc. E aí foi utilizado esse laser e não tinha o óculos, e o aluno foi usar o óculos de proteção e aí foi aplicar o laser sem esse óculos, sem o paciente estar de óculos, porque não tinha achado, não tinha, eu não sei bem ao certo, mas ele não estava usando. E aí isso foi visto ali como colocando à prova mesmo a biossegurança, porque é um perigo e a recomendação é que os dois, tanto o paciente quanto o profissional, esteja ali com os óculos. Também, atualmente eu faço estágio num asilo e aí geralmente, assim, a maior parte das vezes que a gente está lá, a gente se depara com idosos que estão com a pele descascando, né, idosos que estão ali com os dedos, com as unhas, assim, eu acho que é fungo, eu não sei, eu sei que está com uma aparência bem estranha, né, mas eles têm todos os cuidados, porém eles estão passando por isso. Às vezes é o idoso que está acabando de chegar no asilo e tal, então a gente vai para lá, às vezes não tem uma luva, entendeu? Às vezes a gente não está com a máscara, então tudo isso também coloca. Mas claro que a gente está, né, observando tudo isso, já tratando para manter a segurança. No Socorrão 1, a rotina é marcada pela pressa, pelo improviso e pela luta constante de um hospital superlotado.
A cada plantão, médicos, enfermeiras e fisioterapeutas se desdobram para salvar vidas, mas a realidade acaba impondo desafios difíceis, como a falta de equipamentos especializados, médicos atrasados e pacientes chegando sem parar, sem contar com os ambientes super abafados e sem ventilação. Não só na fisioterapia, mas como toda a área da saúde. Principalmente quando você lidar com pacientes, com seres humanos, né, que estão ali carregando uma carga de bactérias, de fungos, de vírus o tempo todo. Isso a gente encontra no ar. Então, você recebe um paciente que está vindo ali de ônibus, ou então que está vindo do trabalho, ou então que passou perto de uma pessoa que esteja infectada. Então, assim, são várias coisas. Você não tem como saber ao certo o seu paciente ele está 100% limpo, porque nem você está, né? Então, a importância da biossegurança, do profissional entender o quanto isso é importante, é a proteção da própria saúde e a proteção do seu paciente e dos seus colegas. Então, isso não só dentro da fisioterapia, claro que a gente trabalha pegando o paciente, a gente trabalha auxiliando o paciente, tendo contato direto com pessoas, né? E isso é importante que a gente observe os cuidados a ser tomados. Então, é importante usar o jaleco, usar os EPIs, para que a gente possa proteger a nossa saúde, a saúde do próximo e de todos os colegas dentro daquele ambiente. Antes do início de cada plantão, uma roda rápida de 2 minutos pode alinhar prioridades e dar força à equipe para enfrentar mais um turno. Até mesmo divisórias improvisadas com plásticos ou lençóis ajudam a reduzir o risco de contaminação entre os leitos, em um espaço onde a ventilação é insuficiente. A comunicação pode ser transformada em ferramenta de sobrevivências. Vídeos curtos em celulares, cartazes ilustrados, ou até áudios enviados em grupos de mensagens, ajudam a equipe a se manter atualizada sobre protocolos e técnicos de segurança. Um canal interno de alerta imediato através de rádio ou aplicativo garante que sintomas, incidentes e situações graves sejam comunicadas sem demora. Até mesmo um simples formulário digital pode ser usado para monitorar sinais gripais entre os profissionais, prevenindo surtos dentro da própria equipe. O primeiro risco é a infecção cruzada, né? Então, como eu acabei de falar, é o mecanismo de o paciente estar infectado, passar para mim, eu passar para outro. Então, eu acho que um dos principais é isso. Já teve vários, né, de paciente chegar gripado, a gente atender o paciente, o meu colega pegar, eu ter contato com o paciente, depois eu ter uma gripe forte. Além da Covid também está aí, nunca aconteceu ainda, não sei, mas é um exemplo, claro, desses fatores, entendeu? Na beira de hospital, a criatividade ela vai se tornar um enorme aliado nos cuidados do paciente. Diante disso, algumas medidas simples elas podem ser implementadas no cuidado dos nossos pacientes, como por exemplo, pacientes orientados eles podem ser direcionados a utilizar a posição de pronação. Essa posição, por exemplo, ela vai melhorar a respiração dos pacientes. Além disso, práticas comuns como a utilização de máscaras, sejam elas máscaras de elásticos ou máscaras de hospital mesmo, elas também podem ser feitas. E além disso, a gente também pode melhorar a ventilação do ambiente. Essa melhora ela pode ser feita através da utilização de ventiladores, que eles vão ser direcionados para o lado de fora, e também podemos estar abrindo as janelas de forma alternativas. Então, ações como essas vão diminuir a quantidade de partículas que estão disseminadas pelo ambiente.
Esse conjunto de medidas prova que, mesmo em um cenário de limitações severas, é possível encontrar caminhos criativos e eficazes. No Socorro 1, onde cada segundo importa, essas estratégias não significam apenas organização, significam segurança, esperança e a chance de oferecer um cuidado, tanto aos pacientes quanto àqueles que dedicam suas vidas a salvá-los.